se você conhece a sua pousada? Parece uma pergunta boba. A resposta talvez seja, claro, claro que eu conheço a minha pousada. Quando a gente eleva algumas questões em consideração, a gente começa a perceber que a gente não conhece a nossa pousada a fundo. Além de melhorar o desempenho, né, enquanto empresário, a visão do nosso negócio ela é sempre ampliada. Quando a gente conhece, a gente toma posse, a gente tem mais propriedade do que a gente está oferecendo, da forma como a gente vê o nosso negócio, né? A gente se torna mais assertivos nas nossas ações quando a gente conhece a fundo. Porque, como eu disse, às vezes a pergunta parece uma pergunta boba, né? Você conhece a sua pousada? Muitos vão dizer, óbvio, claro que eu conheço a minha pousada. Mas quando a gente vai entrando aí nos bastidores e em vários quesitos, e aí a gente começa a perceber que tem muita coisa ainda para aprender, muita coisa para buscar, né? E quando a gente conhece, quanto mais a gente conhece, melhor a nossa performance, melhor as nossas atitudes, mais assertivas elas vão ser, nós vamos caminhar na direção, de fato, de ter uma pousada sustentável, uma pousada próspera e sustentável, que ela não vá, de fato, ser uma pousada que só caminha se você estiver por ali, senão ela não anda, né? Ela tem que andar em todos os âmbitos. E hoje, com a internet, que veio aí, né, de um modo irreversível, não vai mudar, as pessoas estão com acesso muito fácil aos produtos e serviços que a gente oferece. É um clique, ela vai ali, vai olhar, vai ver todas as opiniões ali, ela vai conseguir, né, ter uma visão geral do seu negócio, com um clique na internet. Então, às vezes, ela vai saber mais do seu negócio que você próprio, porque ela vai ler os comentários, ela vai ver o que as pessoas estão falando, às vezes ela vai saber coisas que você, às vezes, desconhece, até por não buscar aprofundar nesse conhecimento, de fato, conhecer a sua pousada. Porque eu sei aqui que muitos montaram sem ter um conhecimento prévio, montaram, assim, de uma forma amadora, e aos poucos estão tentando se profissionalizar, e não tem problema nenhum nisso, gente. Eu acho que a gente tem que sempre olhar para frente e buscar melhoria contínua, não só da nossa pousada, mas a melhoria contínua nossa, interna, né? Então, assim, sempre há tempo da gente buscar o conhecimento e aprender. Então, assim, para a gente conhecer a pousada da gente, a gente precisa se fazer algumas perguntas, né? A gente precisa entender, primeiro, por que a sua pousada começou, né? De onde ela surgiu, por que ela surgiu, qual a história dela. Depois, você tem que entender o hóspede, né? O que você realmente vende para o seu hóspede? O que você entrega para ele? Né? E isso tudo aí são coisas que, né, vão rendendo aí vários questionamentos. De onde que vem seu público? Se a sua pousada tem um fácil acesso aí para as pessoas comprarem? Se o seu site, rapidinho ela consegue comprar? Se o seu site também é mobile friendly? Se o celular, quando a pessoa abre no celular, ele está todo adaptado, e aí ela consegue fazer, se está nas OTAs, né, que facilite, e conhecer, eu falo sempre aqui, gente, conhecer o público, conhecer seu público-alvo, seu hóspede-alvo. Esse aí, assim, é o número 1, porque ele vai abrir todos os outros para você depois, porque quando você conhece seu hóspede, você consegue trabalhar aí todos os outros âmbitos da pousada direcionado, porque o mais importante é o hóspede, né, gente? É ele que traz aí para a gente o retorno financeiro, o retorno também de feedback, ele é que vai estar ali sempre, né, nos orientando, porque através do olhar dele, a gente cada vez mais conhece mais a nossa pousada, enxerga mais o que ela está oferecendo, né? Tem uma questão também, gente, é a seguinte, por que o hóspede deveria comprar de você e não da concorrência? Né? Então, assim, isso tudo, essas perguntas todas, elas fazem com que a gente tome posse, que a gente se apodere, né? Que a gente realmente se aproprie do que é nosso, da nossa pousada, que a gente sabe com firmeza, é por isso, isso e isso, né? E aí, isso tudo faz com que a gente consiga realmente sair na frente, que a gente conhece, a gente sabe para que caminho ir, a gente sabe, por exemplo, não, isso não está dando certo, eu vou mudar por aqui, porque eu conheço muito bem meu hóspede, eu fiz uma tentativa, não deu certo, e aí a rota é corrigida rapidamente,
Então, assim, eu trouxe aqui cada pedaço aí da pousada, né, das divisões da pousada, para a gente poder entender melhor essa questão, né, esse quesito aí de fato conhecer. Conhecer o nosso negócio, gente, é fundamental, porque se você não conhece, você vai querer agradar a todos e às vezes não está agradando nenhum, né? Então, assim, é aquela história, né? Que quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho basta. Então, você acaba investindo errado, investe, às vezes, num marketing ali que não é um marketing para o seu público, e aí o dinheiro vai indo embora. Ou investe em reformas, que ficam caras, né? As reformas têm um custo muito alto. E aí acha que aquela melhoria estrutural é o que o hóspede está buscando. E às vezes, né, nem é isso. Na maioria das vezes nem é. Então, tudo isso aí vai fazendo aí toda a diferença, né? Então, na questão de serviços, né? As questões que nós temos que levar em consideração. Que o nosso serviço, no caso, é a diária, né? A gente vende hospedagem, a gente oferece, a gente está ali para vender hospedagem, né? E que a gente sabe que vai muito além de um quarto, que vai muito além de um banho quente, que tem toda aquela outra questão, que é a experiência que tem que estar envolvida, né? O que a gente de fato oferece. Então, assim, a primeira questão em relação ao nosso serviço, gente, é para quem que o nosso serviço faz sentido? Para qual tipo de pessoa? Para qual mercado? Para qual nicho? São para pessoas mais velhas? Para casal? Para família? Pet friendly? Então, assim, só essa questão aí já vai fazer com que você reflita que para quem que faz sentido a pousada? Quem que você acha que vai olhar para a sua pousada e vai falar, nossa, essa pousada é meu número, é para lá que eu quero ir. É desse jeitinho que eu estou procurando, né? Então, é uma questão aí que você vai aprofundando. Cada questão aqui, gente, é para pensar mesmo e para ir aprofundando aí o conhecimento aí da sua pousada. Então, e quando você se compara com a concorrência, né? Como que a sua pousada se sai? A concorrência, gente, quando a gente fala em concorrente, são pessoas que atendem mais ou menos o nosso mesmo público, que tem mais ou menos, claro que nada é idêntico, né? Que tem mais ou menos a nossa estrutura e que possa, de fato, ser um comparativo para você, que tenha até um serviço semelhante, para que você passe, né? Para que você possa ir fazer, comparar. Porque senão não é comparativo. Se você tem uma pousada econômica, você vai comparar com uma de luxo, não vai servir de comparação. Então, comparado a essa concorrência que eu expliquei aqui, que é uma concorrência parecida com a sua, como é que você se sai diante desses? Você está um pouquinho na frente? Você acha que você está atrás? Você está obsoleto? Você acha que sua pousada hoje ela está obsoleta? Ela está, tipo assim, com tudo defasado, móveis, né, parte de decoração, até mesmo de estrutura de atendimento. Se está precisando de uma repaginada também, um treinamento melhor para o seu pessoal, para que eles possam atender com mais, né, afinco aí, realmente entenderem o que o hóspede busca. Porque às vezes a gente tem aí recepcionistas, pessoas à frente, mas ela nem entende também do nosso público, porque a gente não entende, nós somos os primeiros a não entender como é que nós vamos passar isso para os colaboradores. Então, a gente precisa primeiro entender quem são eles, o que eles estão buscando ali, por que eles estão ali. Às vezes o negócio, gente, você acha que tá dando super certo, a pousada está tendo movimento, tá ok, eu não preciso me preocupar com isso. Mas a gente tem que pensar que a gente precisa direcionar até para poder investir, porque quando a gente não direciona, mesmo que a sua pousada esteja indo super bem, que você não esteja com nenhum problema aí, aparentemente, né? Mas se você não sabe quem é seu hóspede, é um problema, realmente você tem que se aprofundar nesse conhecimento, independente do momento que você está vivendo aí na pousada. Né? Se você não conhece, busque conhecê-lo, para melhorar cada vez mais o seu serviço, para que seu movimento continue sempre aumentando, né? Então, assim, e saber também, gente, se vocês aí, se vocês têm recursos para investir, caso não esteja bacana a parte de serviço, precisa investir em alguma coisa, tem recursos hoje? Então, assim, isso tudo são dados que a gente precisa ter em mãos, a gente precisa conhecer a pousada, saber quanto que ela tem ali no seu fundo ali para investimento, para reinvestimento, no caso, né? Que é importante deixar uma reserva para sempre
atualizar. Às vezes é um software que você vai mudar, né? Às vezes é um computador novo na sua recepção, que isso vai possibilitar que o seu colaborador trabalhe ali com mais rapidez e ele possa atender mais rápido o seu hóspede, porque às vezes o computador está tão lento que até para ele olhar ali se tem disponibilidade, custa para abrir a página e tudo. Então, assim, são coisas que, quando a gente vai juntando, são coisas que impactam. Elas vão impactar diretamente no seu serviço. Então, você tem que estar ali entendendo do funcionamento, de quanto em quanto tempo você precisa olhar essas coisas, né? Se você comprou um computador novo agora, você vai demorar aí alguns anos para poder fazer o reinvestimento. Mas tem que não pode deixar que a coisa vá ficando para trás e vai ficando obsoleta. Isso atrapalha toda a produtividade aí da sua equipe. E é lógico a sua, né? Claro que a sua também. Então, assim, é importante saber até qual é a lucratividade que certos hóspedes te dão e que outros não dão. Porque tem aqueles hóspedes, gente, que a gente sabe que a gente troca cebola com eles, que aquele, às vezes, que te pede, chora, 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 aí você faz um descontão e, às vezes, ele não vai nem pagar. Não vai pagar aí o que você gastou com ele durante a estada dele na sua pousada, durante o momento que ele estava aí, que ele usou, né, que ele tomou café, que ele consumiu aí energia, né, água, luz, e aí a gente sabe que é muita coisa, os amenities dos quartos, a limpeza, e quando você soma tudo isso, por isso é interessante, é importante, nós vamos chegar na parte aqui do preço, né, das questões aqui, se você conhece sua pousada em relação a preço, que vai falar isso para você, né, você tem que saber quanto custa seu hóspede, até para saber qual é aquele que te dá mais lucro e qual é aquele que te dá prejuízo, às vezes. E tem várias situações, gente, porque às vezes você fez uma diária barata para uma pessoa, que é uma pessoa que é influência. Ela vai sair dali, não é nem que é influencer, não estou falando de influência digital, não. Mas alguém que tem uma rede de contato grande, que fica sempre na sua pousada, e que se às vezes você fizer um preço camarada, você sabe que isso vai reverberar em trazer vários outros hóspedes para você que vão pagar o preço cheio. Então, não chega a ser tanto nesse caso. Então, é importante um conhecimento profundo mesmo, porque cada caso é um caso. E às vezes fazer isso é vantajoso pensando num passo lá na frente, né? Porque aquela pessoa pode te trazer. Mas quando você pensa naquele hóspede, que é aquele que só vai pechinchar mesmo, não vai trazer ninguém, ele nem é seu cliente, mas ele está chorando, 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 aí realmente você tem que ver e entender quais são esses hóspedes, se vale a pena de fato ceder a isso, né? Geralmente as pousadas que cedem a isso é porque elas não têm uma política de preço bem definida, né? Porque é importante a gente ter a política e a gente saber quanto gera, né, de lucro, qual hóspede que mais gera lucro. Tem hóspedes, gente, assim, dependendo de certas localidades, a gente percebe, né? A gente percebe que tem hóspedes de algumas localidades que aumenta para a gente a conversão. Eles conseguem, eles pagam mais, eles pagam melhor, eles não choram preço. Então, tem determinados estados que quando você tem isso aí, você analisa isso, você sabe exatamente, às vezes, olha, o hóspede que paga melhor, ele está vindo de São Paulo, então vou investir mais no meu marketing em São Paulo, porque eu não vou ter tanto problema com essa questão de ficar pedindo desconto o tempo inteiro. Estou dando exemplo, ou é do Rio de Janeiro, né? Ou é de Belo Horizonte, sei lá. Enfim, é importante a gente olhar por esse quesito para a gente poder, né, trabalhar, por isso que eu falei, o público-alvo, né? Você saber com quem você quer trabalhar, e aí você vai direcionar para esse público, que ele vai ser muito mais vantajoso para você e vai te dar menos dor de cabeça. Vamos ver aqui, o Fábio. Ei, Fábio. Então, o Fábio falou aqui, ó, pura verdade. Na hora de anunciar que a tarifa mudou, que foi ajustada, o caso fica um pouco mais sério. Sim, ninguém gosta, né, de reajuste assim, e aí aquilo, né, dependendo do hóspede, mas tem aqueles que aí você vai identificando até para direcionar o marketing, né, para esse público, que às vezes nem vai perceber que a diária foi ajustada. Então, o ideal é a gente buscar cada vez mais acertar, né, no nosso público-alvo para a gente ter menos problema quanto a essa questão de preço. Porque eu escuto muito, Fábio, as pessoas falarem também assim, meu hóspede é muito chorão, ele só quer desconto, 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 né? E aí eu fico pensando, até que ponto este é o hóspede certo para aquela pousada, né? Se realmente essa pousada está direcionada.
corretamente para o público que é o público dela, que de fato vai trabalhar com mais tranquilidade, sem menos problema em relação a preço, né? Então, assim, gente, o conhecimento da pousada, ele vai a cada ponto. E quanto mais a gente conhece, né, mais segurança a gente tem até para pôr preço. Então, agora eu vou falar aqui a questão do preço, né, que eu até já comecei falando um pouquinho, né? É a questão mesmo, se você aí sabe precificar, né, tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes. Você sabe, de fato, quanto custa seu quarto, quanto custa seu quarto aberto, quanto custa seu quarto fechado. Quando você está com ele ocupado, aberto, fechado, quer dizer, você está com ele ocupado ou você está com ele vazio, né? Você está com ele ali desocupado, ele te custa também. Então, isso tudo é um levantamento de custos para quando a gente pensa em precificação. Porque aí vai depender, vai juntar tudo, essa taxa de ocupação, a conta vai ficando, né, cada vez mais profunda e detalhada, que você consegue saber exatamente qual que é o seu custo, para que você saiba precificar corretamente. E sempre alinhar, gente. Se de fato o que a pousada oferece, ela pode cobrar aquele preço. Por isso é interessante também fazer análise da concorrência, né? Então, assim, como que você precifica a sua diária hoje? Você precifica aí olhando para o lado, olhando para outra pousada parecida no seu vizinho, e aí você fala assim, vou colocar um preço menor um pouco, vou colocar um preço mais baixo, porque se eu colocar um preço mais baixo, eu vou alugar na frente do meu concorrente. Ou seja, você está pautando e fica olhando para o lado. Ao invés de preocupar em oferecer uma experiência, um diferencial aí para o seu hóspede, você está focado em simplesmente preço, né? O preço por preço, ele não diz nada, gente. É valor. Nós temos que trabalhar, né, na cabeça a questão do valor. Quanto vale a sua diária, né? Então, é importante esse levantamento aí para que você tenha essa propriedade de realmente colocar o quanto vale, né? E analisar as variáveis. Porque, às vezes, você só leva em consideração o hóspede ali que hospedou com você. Mas para que você tenha um valor aí para chegar também na precificação, você tem que olhar a sua pousada como um todo, né? Porque se a sua pousada estiver aberta ou fechada, ela vai ter X de custo fixo. Então, são várias questões aí que é uma reflexão, porque quando a gente conhece a nossa pousada, a gente sabe disso, a gente sabe esses valores. Então, hoje, você acha que nesse quesito aí, preço / valor, você conhece sua pousada, né? Ou você tenta vender, igual eu falei, mais barato que o concorrente, ou até você vende mais caro e não oferece o que a pessoa está buscando. Então, isso dá um choque. E aí, quando você observa comentários, aquela pousada não vale o que ela está cobrando. E aí, né, também é uma coisa muito chata, que isso vai queimando a pousada com o tempo. E como eu disse, né, tá tudo na internet, né, gente? Então, as pessoas vão lá e olham e analisam lá sua pousada melhor que você, olhando, só de olhar comentários. Então, é importante aí pensar muito nessa questão, porque às vezes você está aí dando o mesmo murro em ponta de faca, você está cobrando um preço que não é o preço adequado, às vezes mais baixo, às vezes mais alto do que você oferece, por falta de conhecer a fundo da sua pousada. De fato, buscar informação, fazer conta mesmo e fazer planejamento para entender cada vez mais o que precisa, o que você precisa fazer para melhorar a estrutura da sua pousada. Talvez você queira cobrar mais caro, queira mudar o seu público hoje para um outro público, mas até para fazer certas mudanças, gente, você tem que entender o hoje. Hoje, qual que é? Quem que é o seu hóspede-alvo hoje, né? Então, e aí quando você, né, conhece o seu hóspede, você começa a ficar muito mais fácil. Você não precisa quebrar tanta cabeça, gastar tanta energia pensando o que fazer para agradar. Porque você sabe o que aquele tipo de público gosta. E aí fica mais fácil, né? Então, assim, agora entrando no quesito cliente, né? No nosso caso, nossos hóspedes ou hóspedes em potenciais, a questão é, se você conhece o seu hóspede, né? É o que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Se de fato você conhece ele, você sabe o desempenho de cada um, né? Você sabe quanto que é aquele que gasta mais, que gasta menos, o que você pode fazer para que você aumente esse ticket médio aí dele, para quem oferece também serviços à parte, de vender vinhos,
de ter algum restaurante, o que você, né? O que esse hóspede gosta? O que você pode deixar aí para que você atenda a necessidade dele, principalmente agora, falando nesse momento, né? Que nós estamos, no qual mudou muito o comportamento do nosso hóspede, mudou muito rápido. E agora, muitos às vezes vão para a pousada, eu tenho escutado muito de muitos pousadeiros, que o hóspede vai e ele acaba que ele não quer muito, às vezes, ficar muito tempo na rua. Ele está passando um bom tempo dentro da pousada. E aí ele acaba ficando com preguiça, às vezes, ele fala, ai, não, nossa, não quero sair. E às vezes ele não quer delivery, ele queria uma coisa rapidinha, e ele começa a querer que você atenda essa necessidade dele. E aí vai caber a você. O que você acha ali, que o seu negócio, ele pode oferecer algo ali para ele nesse quesito, ou não vale a pena, e você vai disponibilizar todo aí, né, todo aquele arsenal mesmo de deliveries para que possa atender mais rápido e resolver essa questão sem entrar nesse quesito, porque para isso também, gente, tem que colocar, né? Tem que fazer uma balança mesmo, assim, vale a pena eu oferecer? Porque às vezes, o que acontece quando a gente oferece, às vezes, um caldo à noite, alguma outra coisa? Quando é um caldo, ainda é mais simples, às vezes é mais fácil. Mas se for para você oferecer de fato na sua pousada, lanches mais elaborados, a mesma uma pizza, você vai ter que ter alguma pessoa para poder para oferecer esse serviço. E aí tem que ver se vale a pena tirar alguém, né, para fazer esse serviço ou pagar mais um colaborador. Então, como vocês podem ver, tudo é pautado em conhecer, né? E quando a gente conhece, às vezes você já passou por essa experiência, viu que não valia a pena. Ou às vezes você quer oferecer algo a mais. Então, você tem que saber quanto isso vai te custar. Quanto isso te custa? Vale a pena? Eu não vou ter lucro. Você pode falar, eu vou trocar cebola oferecendo algo a mais aqui, né, de alimentação. Mas eu estou agregando na experiência do meu hóspede, eu estou agregando no bem-estar dele. Aí